impacto da crise migratória na União Europeia. A crise migratória na União Europeia é um fenômeno multifacetado que desafia profundamente as noções de identidade nacional, solidariedade e coesão social. A diversidade nas respostas dos países europeus reflete não apenas diferenças políticas e econômicas, mas também divergências culturais e antropológicas. Minuto Política Conversa Interessante. O impacto da crise migratória na União Europeia, uma análise sociocultural. Introdução. A crise migratória na União Europeia, UE, tem sido um dos desafios mais significativos para a coesão e a estabilidade da região. Desde 2015, o aumento do fluxo de refugiados e imigrantes provenientes de regiões como o Oriente Médio e a África trouxe à tona uma série de questões complexas, que vão além da mera administração de números e abrangeram aspectos profundos das sociedades europeias. Esta análise explora o impacto sociocultural da crise migratória, considerando a integração dos imigrantes, as reações das populações nativas e as políticas adotadas pelos países da UE. Contexto histórico e político. O fluxo maciço de migrantes para a Europa tem suas raízes em crises prolongadas e instabilidades em países como Síria, Iraque e Afeganistão, além de conflitos e crises econômicas na África. Em resposta, a União Europeia enfrentou o desafio de formular uma política migratória que equilibrasse a solidariedade humanitária com a necessidade de segurança e coesão social. As políticas variaram amplamente entre os países, refletindo diferentes prioridades e pressões internas. Políticas de integração e desafios. Alguns países, como Alemanha e Suécia, adotaram uma abordagem mais aberta e acolhedora, implementando políticas de portas abertas e programas de integração robustos. A Alemanha, sob a liderança de Angela Merkel, ofereceu abrigo a um grande número de refugiados, o que foi elogiado por seu humanismo, mas também gerou desafios significativos na integração e coesão social. Outros países, como Hungria e Polônia, resistiram a políticas mais abertas, enfatizando a necessidade de proteger a identidade nacional e a segurança. A Hungria, sob Viktor Orbán, construiu cercas e implementou políticas de fronteira restritivas, enquanto a Polônia defendeu uma distribuição mais equitativa das responsabilidades migratórias entre os membros da UE. Impactos socioculturais e reações nativas. As reações das populações nativas à crise migratória foram variadas. Em muitos casos, o aumento da imigração levou ao crescimento de sentimentos nacionalistas e xenófobos, exacerbando tensões sociais. As comunidades locais enfrentaram desafios na adaptação à diversidade crescente, e as políticas de integração enfrentaram resistência em algumas áreas. Antropologia da integração, imigrantes e populações nativas na Europa. Objetivo e realidade na absorção da população imigrante. A integração de imigrantes na Europa tem sido um processo complexo e desafiador, onde o objetivo idealizado de criar sociedades multiculturais e inclusivas frequentemente colide com as realidades socioculturais e econômicas. A Europa, especialmente desde a crise migratória de 2015, se viu diante da tarefa de acomodar grandes fluxos de pessoas que trazem consigo culturas, línguas e costumes distintos. O objetivo central, compartilhado por muitos países europeus, era oferecer abrigo e oportunidades econômicas para esses imigrantes, enquanto, simultaneamente, preservavam a coesão social e a segurança. No entanto, a realidade mostrou-se menos harmoniosa. A absorção dessa população foi marcada por diversos desafios, como a sobrecarga dos sistemas de assistência social, tensões no mercado de trabalho, e o aumento do sentimento nacionalista entre a população nativa. Países como Alemanha e Suécia, que adotaram políticas mais abertas, enfrentaram dificuldades em integrar economicamente os recém-chegados, resultando em comunidades isoladas e, em algumas áreas, em guetos urbanos. O que deu certo e é sustentável. Um dos aspectos que deu certo na integração de imigrantes em alguns países europeus foi a implementação de programas educacionais e de treinamento vocacional. A Alemanha, por exemplo, investiu significativamente na capacitação de imigrantes, permitindo que muitos deles ingressassem no mercado de trabalho, particularmente em setores onde havia escassez de mão de obra, como a indústria e a saúde. Este enfoque educacional tem mostrado ser sustentável, na medida em que promove a autossuficiência dos imigrantes e reduz a pressão sobre os sistemas de assistência social. Outro exemplo de sucesso é a França, onde programas de integração que incluem aulas de língua e cultura francesa têm ajudado imigrantes a se adaptar melhor ao novo ambiente, promovendo uma maior interação com a população local. No entanto, esses programas são eficazes apenas quando acompanhados por políticas de combate à discriminação e promoção de igualdade de oportunidades. O que não deu certo? Um dos maiores fracassos na integração de imigrantes na Europa foi a falha em abordar adequadamente o choque cultural entre as populações nativas e os recém-chegados. Em muitos casos, as diferenças culturais não foram suficientemente levadas em conta nas políticas de integração, levando a conflitos sociais e à segregação de comunidades imigrantes. Em países como a Suécia, onde a política de portas abertas foi amplamente promovida, surgiram problemas relacionados à falta de interação entre comunidades, resultando em áreas urbanas onde a população imigrante vive praticamente isolada do resto da sociedade. Além disso, a falta de empregos adequados para imigrantes em alguns países europeus levou à marginalização econômica dessa população, exacerbando a desigualdade e criando um ciclo de pobreza difícil de romper. A falta de integração no mercado de trabalho tem sido particularmente problemática em países como a Grécia e a Itália, onde a crise econômica já havia fragilizado o mercado antes da chegada de grandes fluxos de imigrantes. O que deu muito errado no choque de culturas.
O choque de culturas, em muitos casos, resultou em tensões que colocaram em xeque a coesão social em diversas regiões da Europa. Um exemplo extremo é a Hungria, onde a chegada de imigrantes foi amplamente rejeitada pela população local e pelo governo, resultando em políticas severamente restritivas e em uma retórica xenofóbica. Este tipo de reação não apenas dificultou a integração, mas também polarizou ainda mais a sociedade. No Reino Unido, por exemplo, a crise migratória e o subsequente aumento da imigração foram fatores que contribuíram para o voto a favor do Brexit, com muitos cidadãos britânicos expressando preocupações sobre a perda de identidade cultural e sobrecarga dos serviços públicos. O papel do imigrante e da população nativa. O papel do imigrante na integração é duplo: adaptar-se à nova sociedade enquanto mantém aspectos de sua própria identidade cultural. No entanto, essa adaptação nem sempre é fácil, especialmente em sociedades onde o multiculturalismo não é plenamente aceito. Os imigrantes, muitas vezes, enfrentam barreiras linguísticas, discriminação e preconceito, o que dificulta sua plena participação na sociedade. Por outro lado, a população nativa também desempenha um papel crucial nesse processo. A aceitação e o apoio da população local são essenciais para o sucesso da integração. No entanto, em muitos casos, o medo do desconhecido e a percepção de que os imigrantes representam uma ameaça econômica ou cultural têm dificultado a criação de uma sociedade inclusiva. Este medo foi alimentado por discursos populistas em vários países, que frequentemente pintam os imigrantes como bodes expiatórios para problemas internos, como o desemprego e a criminalidade. Desejos da população imigrante e nativa. Os desejos da população imigrante na Europa variam, mas geralmente incluem segurança, oportunidades econômicas, e a chance de construir uma nova vida longe dos conflitos e da pobreza de seus países de origem. Muitos imigrantes também buscam preservar aspectos de sua identidade cultural enquanto se adaptam às novas normas sociais. Por outro lado, a população nativa muitas vezes deseja que os imigrantes se integrem plenamente, adotando a língua, cultura e normas sociais locais. No entanto, essa aceitação é muitas vezes acompanhada por preocupações sobre a preservação da identidade cultural e sobre a capacidade dos serviços públicos e da infraestrutura para lidar com o aumento da população. A crise migratória na União Europeia, UE reflexões e implicações. Reflexão sobre a crise migratória e suas implicações. A crise migratória que eclodiu em 2015 trouxe à tona uma série de desafios para a União Europeia, desafiando a unidade e a coesão da região. O fluxo maciço de refugiados, oriundos principalmente de guerras e crises econômicas no Oriente Médio e na África, colocou uma pressão sem precedentes sobre os países europeus. Esse fenômeno não é apenas uma questão numérica, mas envolve questões profundas de identidade, segurança e coesão social. Contexto histórico e políticas contraditórias. Os textos analisados mostram que a resposta à crise variou amplamente entre os países da UE. A Alemanha e a França, por exemplo, adotaram políticas mais abertas, focando na solidariedade e nos princípios humanitários. Angela Merkel, então chanceler da Alemanha, implementou a política de portas abertas, que, apesar de ser elogiada por seu humanismo, também gerou debates intensos sobre os desafios da integração e os custos sociais e econômicos associados. Em contraste, países como Hungria e Polônia adotaram uma postura mais rígida, recusando-se a acolher refugiados. Viktor Orbán, da Hungria, construiu cercas e impôs políticas de fronteira restritivas, defendendo a proteção da identidade nacional e da segurança do país. Mateusz Morawiecki, da Polônia, sustentou uma postura semelhante, enfatizando a necessidade de uma distribuição equitativa da responsabilidade migratória entre os membros da UE. Impactos econômicos e tensionamentos sociais. A crise migratória evidenciou uma tensão entre os potenciais benefícios econômicos da imigração e os desafios da integração social. A Alemanha, com uma economia robusta, viu na imigração uma oportunidade para preencher lacunas no mercado de trabalho e enfrentar o envelhecimento populacional. No entanto, mesmo em um cenário economicamente favorável, a integração dos migrantes revelou-se complexa, com impactos significativos sobre a coesão social. Por outro lado, países como Hungria e Polônia, que adotaram políticas mais restritivas, enfrentaram críticas de organizações de direitos humanos e tensões internas relacionadas à polarização política e ao aumento do sentimento nacionalista. Divergências entre estudiosos e comentários de especialistas. Integração cultural versus proteção da identidade nacional. Antropólogos como Thomas e Uland Erickson argumentam que a globalização e a migração desafiam as noções tradicionais de identidade nacional, exigindo novas formas de pensar sobre a integração cultural. Erickson sugere que a diversidade cultural pode ser uma fonte de riqueza e inovação, mas isso só ocorre se houver uma abordagem aberta e inclusiva das sociedades receptoras. Por outro lado, estudiosos como Paul Collier destacam os riscos associados à imigração em massa para a coesão social e à estabilidade política. Collier sugere que a migração descontrolada pode levar à fragmentação social e ao aumento da xenofobia, especialmente em países que já enfrentam desafios econômicos e sociais. Debates sobre segurança e economia. Especialistas em segurança, como Berry Buzan, apontam que a imigração em massa pode ser vista como uma ameaça à segurança nacional, especialmente quando associada a preocupações com terrorismo e crime transnacional. Economistas como Philippe Legren, no entanto, defendem que, a longo prazo, a imigração pode impulsionar o crescimento econômico, desde que os países desenvolvam políticas eficazes de integração e aproveitem o potencial dos migrantes. Experimento abstrato, a inversão de papéis.
Para aprofundar a compreensão das dinâmicas da crise migratória, propomos um experimento abstrato no qual os papéis dos países imigrantes e receptores são invertidos. Cenário: imaginemos um mundo em que a Europa, devastada por guerras e crises econômicas, se torna a região de onde partem os refugiados em busca de segurança e estabilidade. Os países da África e do Oriente Médio, por sua vez, experimentam um boom econômico e estabilidade política, tornando-se os principais destinos dos refugiados europeus. Desenvolvimento do experimento. Resposta dos países receptores: como reagiriam os países africanos e do Oriente Médio a uma crise migratória em que milhões de europeus buscam asilo? A experiência histórica mostra que muitos desses países têm tradições de hospitalidade e acolhimento, mas a escala e a natureza da crise poderiam testar esses limites. Integração cultural: os europeus que migram para essas regiões enfrentariam o desafio de se adaptar a culturas e sociedades muito diferentes. Como seria a integração desses migrantes em países com tradições e valores culturais distintos? Tensões sociais e políticas: os países receptores enfrentariam desafios semelhantes aos enfrentados pela Europa, incluindo a pressão sobre os recursos econômicos e sociais e o potencial aumento de tensões sociais e políticas. A percepção dos nativos sobre os novos imigrantes europeus poderia gerar divisões e debates sobre identidade nacional e segurança. Conclusão do experimento. Este experimento revela que a crise migratória transcende fronteiras geográficas e culturais. As tensões e desafios enfrentados pela UE são, em grande parte, universais e refletem a complexidade de lidar com fluxos migratórios em um mundo globalizado. Conclusão. A crise migratória na União Europeia é um fenômeno multifacetado que desafia profundamente as noções de identidade nacional, solidariedade e coesão social. A diversidade nas respostas dos países europeus reflete não apenas diferenças políticas e econômicas, mas também divergências culturais e antropológicas. Enquanto algumas nações conseguiram implementar políticas de integração eficazes, muitas ainda enfrentam desafios significativos. O sucesso da integração dependerá de uma abordagem equilibrada, que considere tanto as necessidades dos migrantes quanto as preocupações das populações nativas. Esse processo complexo envolve uma série de desafios socioculturais, econômicos e políticos. A integração bem-sucedida requer uma compreensão profunda dos impactos da migração e uma estratégia que promova a coesão social, enquanto reconhece e responde às preocupações locais. A crise revelada pela migração em massa destaca a necessidade de políticas que sejam tanto humanitárias quanto pragmáticas, e que busquem uma harmonização entre diferentes interesses e necessidades.